Breve história de Israel, a terra prometida e do povo judeu. O povo de Israel, também chamado de povo judeu, tem sua origem em Abraão, que estabeleceu a crença de que existe um só Deus, o Criador do universo. Abraão, seu filho Isaque e neto Jacob, Israel, são referidos como os patriarcas dos israelitas. Todos os três patriarcas viveram na terra de Canaã, que mais tarde veio a ser conhecido como a terra de Israel. Eles e suas esposas estão enterrados no Mar Agamachela, a túmulo dos patriarcas, em Hebrom. Gênesis, capítulo 23. O nome Israel deriva o nome dado a Jacob, Gênesis 32. Seus 12 filhos eram os querneus de 12 tribos que mais tarde evoluiu para a nação judaica. O nome judeu deriva de Eda, Judá, um dos 12 filhos de Jacó, Ruben, Shimon, Levi e Eda, Dan, Naftali, Gade, Áser, Isachar, Zebulun, Iosef, Binímin, Êxodo 1. Assim, os nomes Israel, israelense ou judeu se referir a pessoas da mesma origem. Os descendentes de Abraão cristalizou-se em uma nação em cerca de 1300 a.C. após o seu êxodo do Egito sob a liderança de Moisés, Moshe, em hebraico. Logo após o êxodo, Moisés transmitido para as pessoas desta nova nação emergente, a Torá, e os 10 mandamentos, Êxodo, capítulo 20. Depois de 40 anos no deserto do Sinai, Moisés levou-os para a terra de Israel, que é citado na Bíblia como a terra prometida por Deus aos descendentes dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, Gênesis 17. O povo de dia moderno Israel compartilham a mesma língua e cultura moldada pela herança judaica e da religião passou por gerações começando com a fundação pai Abraão, cerca de 1800 a.C. Assim, os judeus tiveram presença contínua na terra de Israel durante os últimos 3.300 anos. O Estado de Israel na terra de Israel começa com as conquistas de Joshua, cerca de 1250 a.C. O período de 1000 a 587 a.C. é conhecido como o período dos reis. Os reis mais notáveis foram o rei Davi, 10-970 a.C., que fez de Jerusalém a capital de Israel, e seu filho Salomão, Shlomo, 970-931 a.C., que construiu o primeiro templo de Jerusalém como prescrito no Tanakh, Antigo Testamento. Em 587 a.C., o exército de babilônico Nabucodonosor capturou Jerusalém, destruíram o templo e exilou os judeus para a Babilônia, atual Iraque. O BCE ano 587 marca um ponto de viragem na história da região. A partir deste ano, a região era governada ou controlada por uma sucessão de impérios superpotências da época, na seguinte ordem: babilônicos, persas, gregos helenísticos, romanos e bizantinos, islâmicos e cruzados cristãos, Império Otomano e do Império Britânico. Depois do exílio pelos romanos em 70 d.C., o povo judeu migrou para a Europa e norte da África. Na diáspora, espalhados fora da terra de Israel, eles estabeleceram vidas culturais e econômicas ricos, e contribuiu muito para as sociedades onde viviam. No entanto, eles continuaram a sua cultura nacional e orou para retornar a Israel através de séculos. Na primeira metade do século XX, houve grandes ondas de migração de judeus para Israel a partir de países árabes e da Europa. Durante o domínio britânico na Palestina, os judeus foram sujeitos a grande violência e massacres dirigidos por civis árabes ou forças dos estados árabes vizinhos. Durante a Segunda Guerra Mundial, o regime nazista na Alemanha dizimou cerca de 6 milhões de judeus, criando a grande tragédia do Holocausto. Em 1948, comunidade judaica em Israel sob a liderança de David Ben-Gurion restabeleceu a soberania sobre sua antiga terra natal.
Declaração de independência do moderno Estado de Israel foi anunciada no dia em que as últimas forças britânicas deixaram Israel, 14 de maio, 1948. Guerras árabe-israelenses. Um dia após a declaração de independência do Estado de Israel, exércitos de 5 países árabes, Egito, Síria, Transjordânia, Líbano e Iraque, invadiu Israel. Isto marcou o início da Guerra da Independência. Estados árabes travaram 4 guerras em conjunto larga escala contra Israel. 1948 Guerra da Independência. 1956 Guerra Sinai. 1967 Guerra dos 6 Dias. 1973 Guerra do Yom Kippur. Apesar da superioridade numérica dos exércitos árabes, Israel defendeu-se cada vez e ganhou. Depois de cada exército israelense guerra retirou-se da maioria das áreas que capturou. Este é sem precedentes na história do mundo e mostra a disposição de Israel de alcançar a paz mesmo com o risco de lutar por sua própria existência cada vez novamente. Deus abençoe a todos que assistiram esse vídeo e ajudem o canal se inscrevendo e comentando o assunto que você deseja que eu coloque no canal. Muito obrigado!